Bem-vindos ao Terça no CREA. Antes de começarmos, gostaríamos de informar que as reuniões do Congresso Estadual de Profissionais, CEP, já estão acontecendo no interior do estado. Ontem foi realizada em Afogados da Ingazeira e hoje está acontecendo em Arco Verde. O CEP deste ano tem como tema Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional. Os profissionais podem enviar suas propostas participando das reuniões. A de Recife acontecerá em 26 e 27 de julho, ou ainda pelo hot site do evento. Um outro comunicado é que o prazo para envio de trabalhos para o Congresso Técnico de Engenharia e Agronomia, o CONTEC, que ocorrerá em paralelo à SOEA, em Palmas, Tocantins, foi prorrogado para 18 de junho. Bom, pedimos, por gentileza, que ativem o modo silencioso do celular e que perguntas sejam feitas somente após a palestra. A palestra de hoje tem como tema Esgoto condominial, uma solução de esgotamento sanitário de grande interesse para o Brasil. O palestrante, José Carlos Melo, engenheiro civil e membro da Academia Pernambucana de Engenharia. Seu José Carlos, o auditório é seu, boa palestra. Boa noite a todos. E vamos aqui fazer um esforço para deixar mais uma vez aqui nesta casa o que construímos nos últimos 40 anos e que só agora eu ouso dizer que é uma solução para o Brasil e que vai da Avenida Boa Viagem a qualquer favela desse país, como já foi a Rocinha, a Mangueira e ao Borel, no Rio de Janeiro. Chama-se sistema condominial, pode ser de coleta de esgoto sanitário ou pode ser de abastecimento d'água. Então, é importante que a gente comece falando um pouco do quadro geral do saneamento entre a gente. Então, se eu disser alguma mentira aqui em algum desses slides, por favor, protestem, tá certo? Porque eu quero falar numa sequência e isso é importante. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu acho que todo mundo sabe é que nessa parte do mundo onde a gente está, que pega a Ásia, a África, etc., em matéria de água há uma falta, há uma precariedade e há um injusto abastecimento. Eu me detenho particularmente no injusto, quando se diz assim, o Brasil está abastecido. Não está. Quem está abastecido é Boa Viagem, é o Derby, é isso aqui onde nós estamos, tá certo? Agora, em todas as cidades do Brasil, há uma injustiça grave, que é a divisão da população em setores que têm muita água, setores que têm água mais ou menos e setores que não têm água, certo? E isso não tem uma perspectiva de solução. Em matéria de sistemas de esgotos, é absolutamente insignificante. Insignificante o atendimento por esgoto. Em consequência, é muito precário o estado de saúde da população. Tá certo? Eu vou voltar a isso mais tarde um pouco. A degradação do meio ambiente é incrível. Quer dizer, a gente consegue passar em qualquer cidade brasileira onde tenha um rio, e esse rio, se não estiver morto, está quase. Tá certo? Isso é uma verdade que eu diria cruel. E a gente, aos poucos, foi se acostumando com ela. E acha até que seja normal. Não é? E o que é mais grave, falta até mesmo uma perspectiva de atendimento.
O Brasil vive mentindo, dizendo em 2000, em 2010, em 2020, agora 2030. 2030 vai estar tudo. Não tem uma perspectiva para isso. Nem daqui a 100 anos. Nem daqui a 100 anos. Nem que os recursos que são anunciados sejam efetivamente colocados. Isso é que é o mais grave, no meu modo de ver. Então, existem 500 causas. E as mais alegadas são insuficiência de recursos financeiros. É o que se divulga. Falta dinheiro, tá bom, é verdade, falta dinheiro. Agora, o estado de pobreza da população é outro agravante, com absoluta certeza. Dificuldades de gestão, sobretudo na operação. Essas talvez sejam as maiores e adiante nós vamos entrar um pouco mais nisso aí. E várias outras causas. Agora, sem dúvida também, que é o que vai ser o assunto da nossa palestra, a tecnologia é um problema. Por quê? Porque no caso dos esgotos, os investimentos do sistema utilizados, mais utilizados, os tradicionais, são os mais elevados que se possam imaginar. E no caso de água, nós vivemos uma outra vergonha, que são perdas. Perdas sempre maiores do que 50%. Ou seja, de cada 2 litros que se produz, 1 fica fora do abastecimento. Então, a consequência mais grave disso aí não fora simplesmente o tamanho de tal desperdício, é o fato de que toda cidade brasileira, sul-americana, asiática, corre hoje está correndo atrás de dinheiro, para quê? Para buscar mais água. Para quando vier essa mais água, já vi pela metade, porque a metade já vai ficar perdida. E a gente não se dá conta disso. Então, quer dizer, quando se quer fazer saneamento com um pouco mais de seriedade, a primeira coisa é a gente ouvir isso, ver se é verdade ou se é mentira, e se é verdade, a gente se indignar. E se indignar, tentar fazer alguma coisa. Eu estou falando só nas coisas, digamos, mais superficiais. Então vamos tentar mostrar qual é a mudança que a gente propõe. Mas antes ainda, vamos ver algumas outras características, aí já não são apenas dificuldades, são características de qualquer sistema de esgotos, que precisam ser levados em conta e que a gente não leva em conta, se esquece. A primeira delas é que o esgoto, ao contrário de energia, de telefone, de água, ele começa em cada casa. Então ele só funcionará se o dono da casa quiser. Ele só fornecerá recurso financeiro se o dono da casa quiser. Ele só será bem utilizado se o dono da casa souber. Então, a dependência que o sistema de esgoto tem da casa e do seu movimento e das suas instalações e dos seus recursos é total. Apesar disso, a prática é de limitar os investimentos em esgotos à rua. E ninguém chega para conversar nada, para dizer nada, para falar nada. Uma outra característica importante é que eles são os esgotos, pelo fato de trabalharem por gravidade, então rapidamente alcançam grandes profundidades. No caso de Recife, por exemplo, é uma das cidades mais cruéis para o sistema de esgoto, porque não temos declividade para oferecer. Então, o que acontece? Eles são, naturalmente, os mais exigentes
pelos melhores espaços da cidade para situar suas partes. E, no entanto, são os últimos que chegam. E quando chegam, está tudo ocupado. Tá certo? Então ele vai ter que se virar com o que sobrou, que não será o melhor, como ele gostaria. Outra característica é que, gravíssima, é que as casas não vão conviver com o esgoto dentro de casa. Porque antigamente você fazia uma fossa, a cidade era pouco densa, o terreno dava conta daquela fossa e a coisa ia se resolvendo. Agora não. Agora a cidade está plena, não é? E não há mais espaço para você fazer sumidouros, etc. E o que é que acontece? É que a solução brota espontaneamente na falta de um sistema de esgoto regular. É como se houvesse um pacto surdo entre as municipalidades e a população. Então, a municipalidade exagera em galerias pluviais. Todas as ruas precisam ter uma galeria pluvial, o que é mentira e o que é dificultador da futura operação. Porque se você tem uma drenagem superficial numa cidade, a facilidade de operar, de manter, é infinitamente maior do que se você tem galeria. Nós mesmo fizemos um projeto de drenagem para a Petrolina sem 1 metro sequer de galerias enterradas. Por quê? Porque as declividades de lá são suficientes e algumas ruas, nos períodos de chuva maiores, 3, 4, 5 dias por ano, elas viram pequenos canais por algum tempo. E todo mundo pode conviver com isso. Então, esse é o mais grave problema. Por quê? Porque quando o sistema regular chega, ninguém quer mais. Todo mundo já quebrou sua casa um dia, não paga para botar na galeria, tá certo? Então não vai ter interesse algum de limpar. E ele vai ter que se ligar apenas para não contribuir com a poluição, que já é grande. Mas aí já se eleva a questão ao nível ambiental, tá certo? Ele tem que entender que ele precisaria colaborar com a cidade como um todo, porque do ponto de vista dele, o problema está resolvido. Agora, quem é da minha idade, um pouco menos, recorda que a diferença é gritante entre o cheiro e o aspecto dos nossos rios hoje e há 30 anos atrás, ou 40. Eu acho que os mais velhos aqui se lembram, os da academia se lembram, não é? Da brincadeira de esqui ali no São Luís, na seção do São Luís, não é? E eu tomei banho no Rio Beberibe, bebi um salgado. Hoje em dia a captação da Compesa no Rio Beberibe, não sei se ainda existe, mas é uma coisa pavorosa, né, Antônio Carlos? Muito bem. A outra coisa muito complicada para esgotos é que as cidades brasileiras foram sendo tomadas por favelas, ou se não favelas, urbanizações um tanto desordenadas, que não chegam nem a ser uma Casa Amarela ou um Beberibe. É pior, como é a Bahia, por exemplo. A Bahia, mais de 50% é quase favela, certo? Então, ali, para você tirar o esgoto de cada casa, não chega a ser uma coisa fácil, uma coisa simples. É uma coisa complicada, mas ainda quando não se quer entrar na casa, quando não se quer chegar perto do cidadão, quer se deixar a obra no meio da rua. E a outra coisa é que, normalmente, quem faz os sistemas de água é quem faz os sistemas de esgoto. Então, os investimentos têm a mesma proveniência e o mesmo pedido. E sempre a água levará vantagem. Tá certo?
Eu, por exemplo, que sou mais esgotista do que aguista, quando fui secretário, não tive tempo de olhar para o sistema de esgoto. Por quê? Porque a demanda por água nesse estado de Pernambuco é algo sensacional, não é? Então você vê que são questões aparentemente simples, a maioria delas imperceptíveis, a grande maioria mesmo de técnicos, tá certo? Mas da maior importância. E que outra coisa, só os técnicos podem resolver, enfrentar, denunciar, dizer. Por quê? Porque a justiça seja feita. Nenhum governador de estado, de qualquer tempo, de ditadura, de democracia, quis isso. Ele não sabe, ele não é informado. Essa que é a grande verdade que eu posso dizer hoje, aos 70 e tantos anos. Quer dizer, os nossos governantes não são informados pelos técnicos. São poupados. Bom, vamos agora ao que são esses sistemas com os quais se enfrenta o problema. Então isso aí dá para entender perfeitamente que é uma tentativa de mostrar algumas quadras de uma cidade organizada, certo? E um sistema de esgotos, como o sistema de água, como de eletricidade, qualquer um deles, tem essa feição. Quer dizer, para garantir a individualidade de cada casa, que era coisa absolutamente personalizada, é necessário que a rede passe em todas as ruas, certo? Então, eu tenho a maior extensão possível de redes que se possa imaginar. Mais do que isso, só se eu começar a duplicar. Tá certo? Botar duas redes numa mesma rua, botar dois ramais numa mesma casa, e assim por diante. Agora, além disso, então, nesse caso, você tem ali uma máxima extensão de tubos, não há dúvida quanto a isso, tá certo? Você tem grandes escavações, porque se trata de esgotos, e o esgoto vai aprofundando. Você tem escoramento de valas, por conta da água que está presente no subsolo, depois de certa profundidade. Você tem o rebaixamento do lençol, tá certo? Tudo isso são custos extraordinários, não é? E você tem ainda a remoção de interferências com outros sistemas, porque a tal coisa era o mais exigente, mas foi o último. Então tem que pedir licença para sair passando, né? Pedir licença para passar. Ou seja, deslocar para lá, deslocar para cá, num subsolo que não é conhecido, ou seja, tudo é surpresa, só quando você abre é que você vai vendo. E remoção de rochas, que não é o caso do Recife, mas é o caso de grande parte das cidades, cuja abertura de valas, quando há rochas, é uma coisa da mais difícil possível e cara e perigosa. Muito bem, então eu diria que tem um elevadíssimo custo. É muito caro você fazer isso a 3, 4, 5 metros de profundidade, né? Isso é o tal do sistema dito convencional que tem 200 anos, 250 anos, etc. Muito bem, a outra coisa são os transtornos. Pensar em fazer sistema de esgotos hoje, numa cidade que está com o nosso trânsito, já imaginou. É algo desesperador, não é? Por quê? Porque o esgoto quebra a rua longitudinalmente e quebra transversalmente, tá certo? É algo que desestimula. Quer dizer, se já não se queria fazer obra de esgoto, aí um presidente de empresa tem medo de enfrentar a população, porque vai ser linchado, porque o trânsito vai enrolar. Foi que houve. Eu disse alguma bobagem. Olha, está de pé o negócio. Qualquer coisa que pareça falso, levanta o dedo.
Mas eu gosto muito de estar em debates como esse. Por quê? Porque a minha expectativa, a minha esperança, eu que faço essa peregrinação há muitos anos, já briguei demais, inclusive com a nossa queridíssima Compesa. mas, mas eu continuo ainda querendo brigar, porque somente nós vamos ser capazes de informar, de dizer a verdade, de sair dizendo, tá certo? Eu queria que tivesse todos os 40 acadêmicos aqui, para algum dizer que não é verdade o que eu estou dizendo aqui. Porque isso é importante, entendeu? Isso faz parte do nosso trabalho. Eu acho que está ruim mesmo. Essa é Deise, nossa grande auxiliar e colaboradora. E quem sabe ela quer ser minha substituta, não sei. O que é que houve, hein? Teve uma variação de energia, aí desligou, já está show. Ah, bom. Mas é uma coisa, hein? Vocês vejam que nem o sistema elétrico aguentou o que estava ouvindo, né? Mas sem brincadeira, parece mentira, não parece? E a gente não se dá conta, não é? Muito bem, os transtornos, né? Inadequado, quer dizer, imagina o que é você passar na frente de cada casinha dessa, com uma rede de esgoto, com 2, 3 metros de... Essa aí ainda é boa, que é uma favela. Essa aí é pior, porque é plana. Isso aí é em toda parte. Aquela ali é em São Paulo, essa no Rio de Janeiro, essa em Salvador, mas são todas iguais. Se você se vir no meio de qualquer delas, você não sabe dizer onde está. Uma vez eu fiz um teste interessante. Eu fui a Caracas e tirei uma série de fotos no meio de favelas lá. E cheguei em Salvador, onde nós tínhamos um trabalho, peguei ao nosso pessoal, distribuí as fotos e disse, olha, eu me perdi, não sei essas fotos de quais são. Vocês, por favor, separem. Todas foram separadas, como se fossem de Salvador. Entendeu? Eu disse, não é não, porque não tem uma pessoa negra e nem tem, os tubos são todos de alumínio, de chumbo, sei lá. Então não é plástico, então não é não. É lá em Caracas. Bom, outra coisa que essa ninguém sabe que existe, é que cada ligação de esgoto do mundo, inclusive da Europa, dos Estados Unidos, etc., gera um ponto crítico eterno. Por quê? Porque a tubulação sai da casa perpendicularmente à rua para encontrar o tubo. O tubo está mais baixo do que o que vai saindo da casa. Aí ele tem que fazer isso. Independentemente da altura, que às vezes chega a 2, 3, 4 metros, aquilo ali é um ponto crítico, tá certo? Então, cada ligação do mundo gera um ponto crítico. Se você não tivesse um pouco de consciência disso, isso aí o que é? Isso aí é ele chegando no rio. Tá certo? O pobre do cano de drenagem, que foi feito para drenar água de chuva e que está levando, não é? Quer dizer, o caso mais típico disso é São Paulo. É o rio Tietê cortando a cidade, tá certo? Todos vimos aquela propaganda ostensiva, maior obra de saneamento da América do Sul, e quando você passa São Paulo e vai em direção a Itu, pela margem do rio, você passa quilômetros sem ver água. Só tem espuma branca e uma caatinga absolutamente insuportável. Muito bem, então esse é o quadro que a gente se dispõe
a enfrentar, tá certo? E para enfrentar isso, eu vou logo definir de antemão a que é que eu vou atender. E vocês vão cobrar se eu estou atendendo. Quais são os requisitos que eu coloco para mim mesmo. Qualidade, no mínimo, igual ao sistema convencional. No mínimo. Obediência hidráulica. Ninguém venha dizer que o nosso sistema ele não obedece à hidráulica, é a mesma obediência. Só não é burro, mas ele obedece totalmente às definições da hidráulica. Simplicidade possível no projeto, na construção e na operação. Precisa ser simples. Mais ampla redução de custos. Adaptação a toda e qualquer urbanização, habitação e topografia. Por quê? Porque nós corremos o risco de nós que já dividimos a população em ricos e pobres, na saúde, na educação, na água, então no esgoto também, tá certo? E começar a ter sistema vagabundo para pobre e sistema bom para rico. Então vamos também combater isso, fazer um só para todos. Vamos tentar então mostrar. Presta atenção na figura, a parte esquerda alta. E eu vou botar uma mente naquele tubinho que está saindo da primeira casa. E aí quando ele chegar ali no meio da calçada, ele vai dizer, por que eu ir para o meio da rua, atravessar, ser atropelado talvez por um automóvel, a me aprofundar, se eu posso dobrar e pegar meu vizinho, chamar ele para também dobrar, e o outro ir chamando, e chamando, e chamando, e aí vai, e aí começa a acontecer a mágica. As redes vão desaparecendo. Certo? Então, essa quadra que ficou dessa forma aí, ela pode ser vista como se fosse um prédio deitado. Tá certo? Então, a gente associou ela a um condomínio. E a unidade do nosso sistema de atendimento é a quadra chamada de condomínio e não é mais o lote. Não é que o lote não vai ser atendido, mas a unidade é a quadra. Então eu vou ter apenas que pegar... Não está acendendo a luzinha. Eu vou ter que ter uma rede apenas para pegar num ponto aquela quadra. Vou repetir essa operação nas demais quadras. Todos eles agora estão pelas calçadas, não é? E as redes profundas, as redes estão desaparecendo. Certo? Então observem que procedendo dessa forma, eu mantive a qualidade. Quem está dentro da casa não está nem sabendo qual é a transformação que houve. Certo? Obediência hidráulica, por quê? Porque eu parti do princípio que vou obedecer, e vou obedecer mesmo. Simplicidade no projeto, na construção e na operação. Não pode ter mais fácil do que isso. Mais ampla redução de custos. Também não precisa falar. Zé Carlos, eu fui da EMU e realmente fui engenheiro de lá, né, que é professor, auditor, fiz concurso na época, e tive o prazer de tê-lo como secretário do governo de Jarbas. E ele... Vice-prefeito. Colocou o sistema condominial. Aí a gente fez em Macaxeira, em Jardim São Paulo, e a gente fazia por trás dos lotes. Pois é, vamos chegar lá. Era mais econômico ainda. Vamos chegar lá. Fez, agora fez e caiu no erro, não operou. Não, agora a gente pegou o sistema... Vai ver que não está existindo mais, né? O sistema final é que é o problema.
Mas vamos em frente, depois a gente chega lá. Muito bem, agora eu não consegui provar ainda que isso aí vai se adaptar a toda e qualquer urbanização e que é um sistema único para ricos e pobres, certo? Estou devendo. Vamos adiante então. Por quê? Porque mesmo sendo uma cidade organizada, urbanizada, etc., a gente tem casas onde a transversal da rua tem uma declividade, de tal forma que o lado alto da quadra não é possível esgotá-lo para frente, pelo coletor que está na frente, tá certo? Então, nesse caso, a gente tem que dar um jeito no sistema para resolver o problema. E esse jeito é exatamente um ramal que, num dos lados, passa no fundo dos lotes, tá certo? Quando isso acontece, é evidente que só passará se o dono do lote deixar. Então é outra razão para você ter que conversar, que explicar, etc. Só que quando você vai falar com ele, ele já sabe. Porque ele sabe que a água de chuva está se juntando lá no fundo do quintal dele, tá certo? Então a gente vai resolver um problema que ele já conhece. Só que tem alguns casos que ainda são mais graves, como esse aí, ó. A quadra está simplesmente enterrada na rua, né? Então, se você botar uma rede aí, você vê que não vai conseguir esgotar nada, tá certo? Mas ela só não está totalmente enterrada, porque quando chove, a água sai por algum lugar. Então, eu vou procurar esse lugar que ela sai e vai ser meu ponto de saída dos esgotos, tá certo? E como isso aí, tem vários situações iguais ou muito piores, que são os casos das favelas, tá certo? Então, nesses casos, a gente faz uma figura como essa aí, tá certo? E dá um nome ao ramal, que é o único nome que ele pode ter. Esse é o ramal, porque, repare, tem um ramal de passeio, tem um ramal de fundo de lote, tem um ramal de jardim. Agora, esse aí tem um único nome que pode ter. É o ramal que passa por onde pode. Tá certo? Não é isso, Sérgio? A Compesa, agora eu vou começar a enredar. Sérgio era o chefão do programa de saneamento do rio Ipujuca. E aí disse, não, aqui o sistema condominial tem que ser todo pela calçada, não sei o que, tá certo. Aí um dia eu chego lá para visitar a cidade, era Tacaimbó, tinha um ramal saindo da casa do pobre diabo lá, com 1,5 metro de profundidade na sala, entendeu? Aí a gente chamou ele, é isso que você quer, entendeu? Aí ele abriu, deixou, resultado, mais da metade das casas estão com ramal que passa por onde pode. Por quê? Porque é essa situação das nossas cidades, das nossas casas, dos nossos bairros, e que precisa ser vista. Tá certo? Essa é a dificuldade. Muito bem, aí agora eu posso voltar lá naquele requisito e dizer que ele se adapta a toda e qualquer urbanização e que é um sistema único para todos, porque a redezinha, que é o que liga tudo, é a mesma. Certo? Vamos adiante. Agora, a gente trabalha desde o primeiro dia desse sistema aí, na perspectiva, naquele esforço de dizer o que eu estiver fazendo aqui tem que chegar em toda parte. Tem que saber chegar em toda parte. Então, é a universalização que a gente chama. E eu tenho muito prazer de ter visto que o Banco Mundial botou o nome do nosso livro, que teve uma parcela de financiamento dele, foi ele que botou o nome, ele botou o Sistema Condominial, um esforço de universalização do atendimento. Tá certo? Por quê? Porque hoje eu posso dizer e afirmar e convidar quem queira para essa discussão, que é o único sistema no mundo capaz disso.
Não é brincadeira, não, mas hoje eu digo. Então, essa participação, que muitos veem como, isso é jogar para a plateia, isso é não sei o quê, botar engenheiro para conversar com o povo, não sei o quê. Você tem que conversar, se não botar engenheiro, bota outro. Mas tem que conversar. Por quê? Porque, em grande parte das casas, é aquela coisa, o sujeito não quer, e não quer pagar, sobretudo, o serviço. Não quer. Tá todo, para ele não tem problema, então ele não quer pagar, tá certo? Outro diz o seguinte, outro vai precisar de passar com o ramal dentro do lote. Se vai passar pelo ramal dentro do lote, de um, de outro, tem que conversar, tem que explicar, tem que ter o consentimento, tem que ter isso, aquilo, tá certo? A outra razão é onde for necessária a participação material. Por quê? Porque Brasília hoje é plenamente atendida pelo sistema condominial, por quê? Porque vocês vão ver que ela, sabidamente, ela cobra os ramais condominiais, porque é a mesma coisa que cobrar os ramais individuais que o outro sistema cobra. E com isso significa uma economia brutal, tá certo? Então, às vezes o camarada não é possível. Petrolina no início não havia dinheiro. Então, a população pobre fazia os ramais. E a população rica pagava depositando no banco para a gente iniciar o trabalho. Muito bem. Então, onde seja necessária a participação material, por quê? Porque você tem que pensar em termos universais. E se quiser que todo mundo pague, não vai poder. Se quiser que o governo assuma tudo, não vai poder. Tem que haver um grande esforço de contribuição geral, um concurso público para ver quem vem. E aí vai ter o sistema. E ainda porque a população deve ser informada de qualquer coisa que se passe na sua rua, na sua casa, na sua cidade. Muito bem, então, se é para ter participação comunitária, há que se dizer como isso ocorre. Então, isso ocorre aonde? Isso ocorre no condomínio, que já é a unidade de atendimento físico, através daquele ramais. Então, o condomínio, que é um conjunto de 25 a 30 casas, de vizinhos que tendem a ter mesmos problemas, a ter mesmos, que se conhecem, etc., etc., vai ser a unidade de participação. Então, tem uma reunião condominial em cada quadra. Essa reunião vai tratar dos problemas da quadra que dizem respeito ao sistema de esgoto. E, ao final dessa reunião, vai deixar lá um termo de adesão que vai correr a quadra e que vai ser assinado por todos, todos aderindo ao sistema. Tá certo? Muito bem. Então, é a unidade de participação, e aí se justifica ainda mais a palavra condomínio. Só que não é um condomínio de prédio, não é um síndico do prédio. Tudo no prédio é formal, é institucional. Aí tudo é informal, é pactual, é consensual, tá certo? Depende de explicações do cara aceitar a ideia. A figura desses condomínios pode ser como a de cima, que é no Lago Sul de Brasília, não é? Mas é condomínio. Já teve ministro participando de reunião, teve uísque sendo oferecido na reunião, e tem o condomínio embaixo, que é um condomínio numa favela, como só na Rocinha foram 1000 condomínios, tá certo? Então, mas são 2 condomínios que têm o mesmo tipo de tratamento, cada um com a sua solução. E se há coisas a serem discutidas e a serem estabelecidas, então há regras e interdependências. E essas regras tratam exatamente das coisas que dizem respeito ao sistema naquele condomínio, que é a posição do ramal, vai ser na rua, vai ser dentro do lote, vai ser isso, vai ser aquilo, quem vai fazer, quem vai operar, quanto vai cobrar, como vai ser possível implantar, se é o governo, se é a municipalidade, se é o usuário, etc. Tudo é discutido aí nessa regra.
Essas regras vêm de um primeiro pacto que reuniu, digamos, as instituições, depois vai às lideranças, e as lideranças, então, moderam alguma coisa e ela se transforma, depois vai a alguns condomínios experimentais, até se moldar em definitivo uma regra que daqui a pouco a reunião dura 15 minutos, porque todo mundo já está sabendo de tudo, né? Rapaz, eu vou ficar com calo no dedo, porque isso aqui é duro. E agora vamos aplicar. Eu comecei por esgoto, porque a história foi assim. Tudo começou por esgoto. Mas depois eu vi que água é que é o bom. Água é que é o fácil. Embora que os sistemas de água já estejam muito mais difundidos que os de esgotos. Mas vamos ver de qualquer maneira o de água, né? Então, aí é que vem a questão que eu disse que detalhava depois, né? Aquela história de o abastecimento separar a população em 3 grupos, né? Isso é cruel, né? O grupo que tem muita água, o grupo que tem pouquíssima água e o grupo que não tem água nenhuma, né? E isso é rigorosamente feito pela renda. Chega, parece uma coisa escolhida a dedo, tá certo? Quando a gente estava no governo, aí Antônio Carlos, da cabeça dele, eu contra, inventou uma redistribuição da água no Recife, né? E vigora até hoje. Hein? E vigora até hoje. Pois é. Por quê? Agora, isso foi interessante, porque foi uma coisa feita democraticamente. O prefeito chegava, pedia. A gente não tinha dinheiro para mais água. Explicava a situação e dizia, a gente vai para a Câmara, faz uma exposição lá, se a Câmara aprovar, todas as câmaras aprovaram. A Assembleia Legislativa de Pernambuco, por unanimidade, aprovou. Por quê? Alguns altamente contrariados, né? Mas cadê que falavam, né? Cadê que falavam? Não podia, tá certo? Hein? E eu também. A bala com medo. Mas aí não teve nada a ver com a água, foi uma briga local. Foi surubim. Surubim. Muito bem. Sim, porque a água e o esgoto, eles são coisas que mexem muito com a cidade, com a população, certo? O esgoto, você para fazer um bom projeto de esgoto, você tem que conhecer a intimidade maior da cidade. É como se você fosse despir um corpo humano e ver aquelas partes mais, entendeu? Porque é assim que você conhece e a água, pela necessidade, pela essencialidade, são coisas que lhe fazem ficar sabedor das coisas todas, né? Outra maldade completa, também já me referi, são as enormes perdas alimentando o ciclo do próximo manancial. Tá certo? Quer dizer, vocês vejam que há 26 anos, 27 anos, sei lá, nós saímos da competição porque nos recusamos a fazer Pirapama, né? Porque achávamos que não era necessário. E se fizesse, perdia. Pirapama foi inaugurado e nenhum pernambucano tomou conhecimento. Ninguém viu nenhuma melhora na sua torneira, porque Pirapama, que é o maior sistema que tem na cidade do Recife, chegou. Entendeu? E a gente calado. E o pior é que a barragem foi construída, passou bem 10 ou 15 anos para fazer um sistema altamente caro e ficou sem produzir nada. E sem ter por onde entrar. Ele é gordo demais e os canos são finos para ele, né? Bom, são vergonhas, né? Extrema gravidade da condição de saúde da população, além da eterna diarreia, agora as zicas, as chikungunya, as dengues, etc, etc. Doenças que a gente nunca ouviu falar, tá certo? E que se insiste para, não sei se é uma tolice generalizada, se é uma maldade, mas se insiste em querer resolver o problema de dengue, né, ensinando o povo a não juntar água no pneu e não juntar água não sei aonde, tá certo? Quando as próprias obras do governo é que são
os grandes maternidades de chikungunya e de zika, etc. É só você dar um sobrevoo na cidade do Recife que você vê isso. Né? Bom, e que se repita ainda uma vez, não há sequer uma perspectiva de quando a água vai chegar para a última pessoa do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte, do Recife, ou de onde vocês queiram, ou de Caracas, ou de Buenos Aires. Triste. Então, a lógica de construir o sistema de água é exatamente a mesma, só que é tudo mais simples, né? A extensão de tubos é a máxima, mas já melhorou porque é mais superficial, não aprofunda, né? Rebaixamento de lençol tem, mas tem menos. Remoção de interferência também tem menos. Remoção de rocha menos. Agora, complicadíssima a operação, porque não tem um cadastro praticamente no Brasil. Né? E você operar uma rede sem saber o que é que... Né? É como dizia Antônio Carlos, você não opera a rede, você tange a rede. Tange. Incrível. São expressões que parecem mentira, mas que são as mais indicadas para você dizer o que se passa de fato. Aí, para se fazer os transtornos são semelhantes, apenas menos tempo, porque a profundidade é menor. Eita, o negocinho está inadequado também. Imagino que a água chegar em cada casinha dessa aí. Não é fácil não, né? E esse ainda é mais grave. Você lembra daqueles pontos críticos eternos de esgotos? Os de água são piores. Porque os de água são... Cada ligação determina um furo na tubulação principal. Porque é uma tubulação grossa e que precisa ser sangrada por uma fina. Então não tem peças. Ela então é furada e aquele furo não tem no mundo quem garanta que ele vai ser estanque, certo? E ele vai ficar enterradinho, bonitinho ali, e ele, sem nenhuma dúvida, é uma parte importante de responsabilidade na contabilidade das perdas de qualquer sistema, certo? Vamos olhar para isso também. Ninguém protestou ainda, quer dizer que eu não menti, foi? Tá certo, ó o comprometimento. Então, você já viram que a lógica é a mesma, né? De fazer o sisteminha e, afinal de contas, resulta novamente o condomínio. Agora, vejam que aqui começa a melhorar as coisas. Por quê? Porque, primeiro, a rede que vai passar nas casas, a rede da calçada, sempre vai ser possível pela calçada, porque estamos com pressão. Então, não vai ter dificuldade de topografia. E a tubulação que vai para a calçada é uma tubulação muito mais fina do que aquela da rua. Então, ela é compatível com a ligação de cada casa. Aí, essa ligação que era feita por um furo, ela agora é feita por um encaixe. Então, adeus pontos críticos, tá certo? Agora, achando pouco, medir e ter o registrozinho em cada casa, a gente coloca um também na entrada de cada condomínio. Esse da entrada não vai se destinar a medir para gerar uma fatura. Ele vai ser um hidrômetro controlador. Ele vai ser um indicativo, por comparação, de onde está se perdendo, de onde não está, de onde eu devo ter mais cuidado, onde eu não devo. Tá certo? E é um hidrômetro igual de imagem. Então não vai ser um custo extraordinário, é um custozinho a mais. E que vale a pena para quem perde tanto. Muito bem, então, esse ramal é sempre no passeio, pequenos diâmetros e dimensionados. Só que você, em dado momento, vai verificar que os diâmetros começam a se repetir e que você pode adotar um padrão para determinado padrão de urbanização, né?
O mestre disso aqui está ali, que é Natanael. É quem fez os primeiros desses negócios e quem montou a maquininha de fazer esses projetinhos, né? Ele, quando quer, ele sabe fazer as coisas. Esse controle está que nem o governo, não funciona de jeito nenhum. Né? Tá mais ou menos. Hein? Ele sempre diz para apontar para lá, para caramba. Parece que vai melhor. É. Bom, aí é as mesmas coisas, né? Qualidade é indiscutível que é a mesma coisa, que é melhor, né? Obediência hidráulica, simplicidade possível, ampla redução de custos, adaptação, sistema único para todos, certo? Não há mais o que provar. Então, para construir aquela mesma coisinha, né? Todos já estão sabendo como é, só que aqui a mágica é maior, né? Porque aqui vai desaparecer mais coisa. Pronto. Aí operar uma redezinha dessa é mais fácil, né? Qualidade, etc, 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 etc. E agora chegamos num bairro aí. Isso é um bairro real, não é? Aí vamos ver como é a rede de um bairro desse. Isso é a rede que vai chegar em cada condomínio. Então, como ela tem apenas que tocar em um ponto de cada condomínio, ela tem essa extensão. E essa extensão, pai, é 20% do total. Ou seja, eu vou economizar 80% de rede. E por mais que eu gaste no ramal, que vai enrolar a quadra, mas o que eu vou poupar, que ia para o meio da rua, é muito mais caro do que o que eu vou dobrar à direita para ficar na quadra, certo? Então não há aumento de custo, nem no ramal, nem na rede. A outra coisa é o seguinte, é eu que já estou medindo em cada entrada de condomínio para controlar as ligações individuais. Eu agora posso selecionar aqui quantos setores quiser para controlar os hidrômetros de quadra. A meu gosto, tá certo? Aí já são hidrômetros maiores, e etc. Então, com isso eu tenho uma espetacular redução de custos, de dificuldades e de transtornos. Tenho simplificação da operação, extraordinária oferta ao controle de perdas, simplesmente não pode ser maior, e eliminação dos pontos críticos. Ou seja, tudo que era problema grave do sistema tradicional, eu creio que foi devidamente enfrentado, né? Ainda tem um geral que fecha tudo, né? Agora, preste atenção a isso que eu vou dizer aqui, que é uma conclusão desses sistemas. A primeira delas é o seguinte, é que a redução do custo total, digamos que é o governo, é a prefeitura, que vai fazer a rede toda, os ramais e a rede. Então, nos esgotos, a redução é de 50%. E na água é no mínimo de 70%. Não é brincadeira, não. Melhorar e reduzir custo dessa forma, certo? Nos dois sistemas, tanto de água como de esgoto, aí é coincidência, o custo que você tem na rede de esgoto é o mesmo que você tem nos ramais de esgoto. Ou seja, um mais o outro iguais dá o custo total da rede, em água e em esgoto, cada um é metade, certo? Isso vai ser importante na definição das regras de quem vai se responsabilizar por isso ou por aquilo. Além disso, os ramais têm características construtivas muito simples. Por quê? Porque os de água são tubinhos de no máximo 1 polegada, tá certo? Pequenas instalações
que você pode cavar rasinho, 30, 40 centímetros, e um encanador, aí tem que ser um encanador, vai e faz. Né? E no caso de esgoto, são umas caixinhas pré-moldadas e tubos de 100 milímetros em 90% da cidade. Porque um tubo de 100 milímetros, ele pode esgotar até 180 casas, mais ou menos, né? 180 casas, com a declividade mínima. E ele tem um papel de filtro, tá certo? Aquilo que deveria passar e entupir onde está profundo, ele entope logo e é mais fácil, mais barato desobstruir na calçada. Então, essa execução desses ramais é tão simples a ponto de poder ser executado com supervisão pela população, pela municipalidade, Então, esse sistema, ele é agregativo. Ele permite que as Compesas da vida se somem às municipalidades, se somem à população, etc., que é o que a gente está vendo que dá mais resultado. E agora vem essa da figura aí, que é impressionante de fato. Isso aí é o seguinte, você tem um mesmo dinheiro. Então, com esse dinheiro, você faz no convencional de esgoto, você faz um, e no convencional de água, você faz um. Se você simplesmente mudar para condominial, mantendo a gestão, quem já estava pagando continua pagando, então você faz 2 de esgoto e faz 4 de água. Agora, se você puser os ramais à conta ou dos usuários ou dos municípios, no caso das Compesas, ou seja, para outros, para terceiros, então o que era 1 passa para 4 e o que era 1 passa para 8 em água. Certo? Eu não sei que horas são. 8h05. Já esgotei meu tempo. Eu ia mostrar para vocês ainda, mas isso aqui é uma curvinha que eu faço, um pouco sem expressão maior, só para mostrar o seguinte, como é que variam os custos e as dificuldades. Eles decaem com a mobilização da população e das forças locais, de prefeituras, etc., e com o esforço de adequar. Quer dizer, se eu quiser preguiçosamente fazer um projeto de ramal, esse projeto é o mais caro. Se eu for ao campo fazer, eu faço ele bem mais barato. Tá certo? Então, esses fatores, tem rocha, não tem rocha, como é que eu posso superficializar ele? Que mágicas eu posso adotar? Quer dizer, aquele esforço brutal para reduzir custo. Aí o que eu ia mostrar adiante eram alguns casos concretos, né? Mas eu acho que não há tempo, fica para outra oportunidade. Ah? Então vamos lá, é comigo mesmo. Esse primeiro aqui é Não, peraí. Opa. Esse primeiro é Petrolina. Petrolina tem uma marca interessante, porque foi a primeira quadra atendida com a marca calcada. A gente estava num esforço incrível, fazendo uma obra com a prefeitura, sem dinheiro, e a população que construía os ramais internos. Era o interno, não é porque não tivesse espaço na calçada, porque não havia dinheiro. E os internos são muito mais baratos, porque eles passam junto da cozinha, do banheiro, então não tem o ramal praticamente. Não é? Então, Petrolina, aí apareceu lá uma quadra que... Eu vou lhe pedir uma gentileza. Mas o pessoal me autorizou a continuar. O microfone, mas é porque a gente está transmitindo. Grava para o YouTube e transmite para as inspetorias. Mas ninguém escuta. Obrigada. Tá ok, tá. É porque eu pensei que ele não tivesse nem fazendo efeito. Bom, então Petrolina entra aí. Hoje em dia é a cidade, se não me engano, das maiores, a mais bem atendida de Pernambuco. Agora, foi desvirtuada por quê? Porque o sucesso foi tão grande na década de 60, com esse sistema, o Brasil todo veio para cá, que aí começou a chegar dinheiro.
A gente tinha feito um convênio com a Compesa, que era o ideal para estar hoje vigindo, que era os ramais e a mobilização, prefeitura. As obras de rede, de tratamento, a Compesa, entendeu? Isso durou 6 meses. Aí o dinheiro começou a chegar, não, deixa que eu faço tudo. Aí fizeram mais, não fizeram mais nem a participação da comunidade. É tudo pela calçada e não sei o quê e pronto. Então, é um caso típico de dinheiro demais que estragou a brincadeira, entendeu? O que podia ter. Aliás, é uma coisa que eu acho que eu posso dizer. Com essa idade eu já posso dizer tudo. Em todos os casos, quem estraga é a instituição. É incrível. É incrível. É lamentável, mas é incrível. É quem bota a par para a coisa não ir, para a coisa não ser feita da melhor forma, ou para destruir. Destruir mesmo. Muito bem, aquela outra ali é Vilheta no Paraguai. O Paraguai é um país que já tem praticado várias, e a gente hoje tem até um plano nacional para lá, ousado, que de uma forma ou de outra está se arrastando e está saindo. A seguinte é Tacaimbó, aqui em Pernambuco, que é uma cidade que foi feito o sistema de esgotos na cidade sem água, abastecida por carro-pipa. Uma verdadeira loucura, tá certo? Mas a gente conseguiu e a cidade opera hoje perfeitamente, né? O Sérgio é um dos responsáveis, o responsável maior por isso, foi quem bancou, não é? E tratando cada casa coletada, sendo tratada, ou coletada num carro-pipa e levada para uma cidade própria, ou quando inaugurou a estação, hoje tem quase 100% de atendimento. 95%, que é uma raridade brasileira. Raridade. Porque hoje os Bancos Mundial, os BID, é tudo apavorado com isso. O chefão da área de esgoto do BID esteve em Tacaimbó. Ele ficou louco, porque nunca tinha visto uma cidade com próximo de 100% atendida, certo? Com ramal por todo canto. Essa daqui, Moiogalpa, não está construída, isso aí é na Nicarágua. Mas é uma cidade interessante, porque a gente fez a apropriação de custo do que tinha um sistema convencional projetado, foi possível comparar, é exatamente aquele número que a gente mostrou aqui. Aquele Parauapebas é como se fosse uma obrazinha prima, porque aí a gente fez um sistema de água, ia atender 15 mil pessoas com o dinheiro que se tinha disponível, que é a cidade muito rica, porque é a cidade das minas de ferro Carajás. Na época tinha 60 mil habitantes, faz uns 20 anos, 25. Hoje tem 300 mil, né? É uma cidade próspera, etc. E o que era para atender 15 mil, atendeu-se 60 mil. Por quê? Porque toda a população fez seus ramais condominiais, entendeu? Não fazia emendar o cano, mas fazia a compra do material mediante um projeto, fazia a abertura da vala, a gente botava os canos, fechava a vala, fazia a calçada, se fosse o caso, e os relatórios que se fazia nessa cidade eram absolutamente sensacionais. No fim do mês a gente dizia qual foi o tempo que a cidade ficou sem água. Por quê? Porque cada vez que se fechava um registro, a gente sabia quantas pessoas tinham ficado de fora. Marcava o tempo, no fim o produto de um pelo outro, ao longo do mês, dividido pelo total da população, multiplicado pelo total do tempo, dava um percentual de 3%, 4%. As perdas medidas perfeitamente, mas é outro que foi destruído. Ah, está lá, a ilhazinha perdida no meio das... Lima, no Peru, tem 1 milhão de pessoas atendidas por água e esgoto. Aí foi água e esgoto. São morros, uma situação absolutamente precária, porque Lima não chove, né? Então você pisa no chão, é aquela areia que parece talco, né? Chega, levanta a poeira, né? Então a população ficou ávida por participar, por fazer.
E foi sensacional. Se fez oficina para ensinar a fazer as instalações prediais. E nunca tinha havido isso por lá, nunca tinha chegado água em casa nenhuma. E chegou para 800 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Aqui é Brasília, que foi Brasília teve uma importância muito grande para a gente, porque pegou Lago Norte e Lago Sul, integrais. Então antes era sistema para pobre, entendeu? Porque eram sistemas de favelas do Rio Grande do Norte, de cidades do interior, né? Petrolina já era um sistema de pobre, não sei o quê. E aí o Lago Norte e o Lago Sul desmentiram. E hoje em dia hein? Não, era fossa. No plano piloto, naquela época, era fossa. Só que o lago começou a eutrofizar. Eu estou em processo avançado. E aí tiveram que fazer as carreiras. E aí, como ainda tinha ele para esgotar, foi feito o sistema condominial, né? E lá é exclusivo, né? Lá e na Bahia. São os 2 estados que aderiram. E aqui a Compesa vai, não vai. Tem uns que faz, outros não faz. Deixa muito ao sabor do projetista, ao sabor do construtor, mas vai indo, né? Falta a mão do engenheiro para dizer. Ali é outra coisa interessante, que é Salvador. E essa foto diz muito o que é Salvador. Salvador é uma banda de prédios ricos, bonitos, e uma banda de favelões, tá certo? É meio a meio, não é? E o sistema foi lá e foi cá, entendeu? E aí tem obras de arte, um verdadeiro artesanato feito. Tem tubo de queda, não sei, vocês sabem o que é tubo de queda, quando existe um desnível entre um ponto que o esgoto chega e o que o esgoto sai, de 30 metros, entendeu? Tem tubulações aquáticas, tem tubulações aéreas, tem tubulações superficiais e tubulações enterradas, tá certo? Tem absolutamente de tudo. Tem coletores pressurizados atravessando uma comunidade. Por quê? Porque é o jeito, é aquela tal coisa da adequação à realidade, do compromisso em fazer o que é possível. Se não tem espaço, porque o canal foi tomado por habitações, você vai fazer o quê? Tem que reduzir os coletores e fazer um coletorzão pressurizado para ir pelo lugar onde ele pode passar. Aqui é El Carril, em Argentina, o que mostra que realmente já tem vários estados, vários países na América Latina tocados, como tem na África, como tem na Ásia, só que eu não tenho conhecimento e não participei. E aí é um plano nacional do Uruguai. É interessante que o Paraguai é o país pior atendido em esgotos da América Latina. Pior atendido. Então, se convenceram de que, para sair dessa situação, tinha que haver uma coisa mais robusta. E o plano era o seguinte, era o país se encarregar definitivamente de tudo que fosse tratamento, os municípios com financiamento externo cuidarem das redes, e os municípios cuidarem das redes, e os usuários, com a ajuda dos municípios, fazerem os ramais, tá certo? Isso, aos trancos e barrancos, é o que está sendo feito, é o que está saindo lá. E já tem 7 ou 8 cidades em curso para isso aí. Mas é um modelo que eu acho que vale para toda parte. Esse de dividir a responsabilidade conforme as habilidades e habilitações de cada um, tá certo? E a grana disponível também. E o último é uma coisa que nos dá muito prazer, porque é a contratação de nossa empresa pelo BID para difundir o sistema condominial na América Latina. Quer dizer, é o reconhecimento máximo que nós não tivemos ainda no Brasil, não é? De que o sistema realmente é bom, tá certo?
Então, esse programa acabou de ser concluído, chegou a uns 8 ou 9 países, não é? O prazo foi curto, 2 anos e meio, mais ou menos, e a colaboração deles é pequena, porque o BID, como todos os órgãos brasileiros, é uma coisa também um pouco enferrujada e que tem dificuldade de... Mas a ideia que está por trás desse plano do Paraguai, por exemplo, é essa do concurso, entendeu? Quer dizer, qual é a cidade que vai entrar? É a que se apresente. E para se apresentar, é a que aceite fazer isso e fazer isso, certo? Não quer, não entra, certo? Aí a população tomaria conhecimento e começava a criar uma pressão de baixo para cima. É isso que eu sinto falta que é necessário aqui, tá certo? Algo que possa ser disseminado, porque o caso nosso é muito grave, rapaz, muito grave. Você que bater chikungunya como é? Com aquela bombinha, com não sei o quê. Bom, meus amigos, então era isso aí que eu tinha para colocar para vocês. Eu já tinha aí para abrir o caso da favela da Rocinha, para vocês verem a dificuldade que é, mas a gente botou água em cada casinha. Por quê? Porque temos que dividir o morro, são 270 metros de altura, em 9 sistemas independentes por faixa de 30 metros. Cada faixa recebe uma água que fica presa nele. Aqui em Casa Amarela tem algo do gênero. Aí dentro de cada faixa você define os condomínios. E aí sai um distribuidor da faixa tocando cada condomínio. E de cada condomínio que é tocado sai um ramalzinho para chegar em cada casa. Ou seja, são 4 estágios para a água sair da fonte. Agora, o que é o complicado? O complicado não é nem isso, o complicado é que essa água que chega numa rocinha, ela vem do Leblon, vem de Copacabana, vem não sei de onde. Então toda a favela está hoje junto de uma comunidade rica que é a provedora de água. Então manda água quando quer. Na medida que não mande água, o sistema começa a ficar bobo, começa a ver a invasão diária, começa a ver isso, aquilo, aí vai desmontando. Mas é isso aí, muito obrigado e eu fico muito contente. Qual o autor da palestra? Ele tanto fudiga que termina fazendo como ele quer, né? Sou coautor, coisa nenhuma. Eu sou o mais velho. Raras situações de que ser mais velho é bom. Eu asseguro a vocês que eu preferia ser mais jovem, não é? Mas, evidentemente, são as circunstâncias. Eu tive a aventura de ser amigo do pai de Zé Carlos e ter sido professor de Zé Carlos. Então é uma honra qualquer engenheiro de subúrbio. O professor ainda era chamado de você, né? Então por isso que dentro da academia a maioria chama ele professor ou professor. E a gente, né, Feijó, ainda teve o direito de chamar. Mas Zé Carlos sempre foi um engenheiro muito respeitado e querido dos seus colegas. Zé Carlos sempre foi uma pessoa extremamente séria, mesmo como político. Sempre foi uma pessoa extremamente decente. E, em algumas ocasiões, colocava o desejo de ver um reconhecimento para o esgoto condominial e eu fazia parte desse time, né? Porque é muito fácil para o engenheiro, sobretudo quando a gente tem idade, tem experiência, sentir o valor de certas iniciativas. Eu carrego comigo alguns sonhos e espero ainda encontrar, se Deus me permitir, reconhecimento a certas situações. Por exemplo, eu defendo perfeitamente que a gente possa adotar um sistema de básculas em extravasores de barragem e a gente aumentar a capacidade de reservação d'água. Eu acho que é muito fácil a gente criar um vertedor complementar e a gente ter uma lâmina d'água mais alta
para a gente desfrutar em situações mais favoráveis. Eu já cheguei a fazer um desafio perante uma autoridade local. Eu disse, se vocês quiserem que a gente ofereça sistemas que possam acompanhar a qualidade da água em cada lugar que um carro-pipa vá pegar, a gente com toda certeza dará uma contribuição muito grande às condições sanitárias. A saúde da população vai ser mais respeitada, porque o caminhão-pipa vai buscar água no fundo do poço, no fundo da barragem. Quando você não tem mais esperança de ter uma água de melhor qualidade, você vai coletar água para levar para a população. E quem é que garante um nível de qualidade da água de forma a gente não ter preocupação de que em lugar de estarmos levando água pura, a gente está levando também doença. A água carrega vetores por uns 100 tipos de doença diferentes. Uns 100 tipos diferentes de doença. Como a água da chuva, carrega uns 100 tipos de sais diferentes. É a chuva que cai, a chuva que é considerada uma água pura. Então, eu queria dizer a vocês o seguinte, fui a João Pessoa semana passada, e na hora que me reuni com um grupo de colegas, houve uma reação de imediato com relação ao esgoto condominial. O esgoto condominial, por que você está dizendo isso? Você já discutiu com quem? Em que academia, que escola, que universidade você já discutiu que o esgoto condominial não é uma solução muito boa? Bom, a gente trouxe Zé Carlos, a academia e o CREA, para que ele pudesse se pronunciar perante um contingente expressivo de engenheiros locais, todos colegas que nos honram muito como colegas e que guardam a expectativa de que a gente possa progredir. Aqui no Brasil parece que a população foi acostumada a adotar as coisas que custam muito, porque os endereços pecuniários são grandes e aí há muita gente interessada em difundir. É preciso que a gente seja engenheiro com a consciência de ser mais pobre e mais decente e ser engenheiro. Então isso sempre nos orgulhou muito e foi por isso que Zé Carlos veio cá. Agora eu pergunto, você não tem alguns minutos que a gente pudesse facultar a palavra para os colegas e eles perguntarem que tempo a gente pode dispor? Hein? Não vamos abusar não, porque depois vão me acusar de ter sido responsável pela parte mais chata. Eu quero participar também da parte mais gostosa, a gente dialogar, a gente colocar. Então, vamos ver o seguinte, com intervenções que possam ser colocadas com clareza, Zé Carlos vai atendendo um a um, ou, por exemplo, tem 3 perguntas, responde um grupo de 3, tem mais 3, ok? Então, fique à vontade para ser o artista. Você falou aí nas grandes empresas, eu gostaria de fazer uma ressalva, porque o Brasil vive muito de mitos, entendeu? A grande empresa não gosta, o governador não quer nem saber, o deputado, não é verdade não. O principal responsável, por isso não está graçando, é o técnico. A grande reação a isso está dentro das empresas de saneamento, sobretudo em São Paulo. Essa que é a verdade absoluta, tá certo? Antes eu vivia feito um louco, com medo de... Agora não, agora eu digo o que disse aqui. Vai para São Paulo, qualquer lugar eu digo, entendeu? Eu tenho certeza que hoje a gente tem tudo para mostrar que temos o melhor e que pode ir a qualquer parte do mundo, tá certo? Não quiserem, não queiram, mas vai vir um dia virá. Agora eu queria dizer das grandes empresas. Na Bahia, onde a gente tem um projeto tão grande quanto Brasília, que também é outro estado que vai muito bem em saneamento, sobretudo na capital, as grandes empresas do Brasil foram as participantes. A Odebrecht, a Queiroz Galvão, a Telar, todas elas, as grandes famosas de saneamento, todas elas participaram. Por quê? Porque o faturamento delas não foi tocado. Apenas elas faziam uma área X e passaram a fazer 2 ou 3X. Tá certo? Mas o faturamento não é tocado. E a obra se torna até mais simples, porque eles não querem. Por exemplo, a gente levou a moda para Salvador de, ao invés de fazer a desapropriação de uma área para botar uma hiperelevatória, que ia demorar 3 anos para completar o processo, a gente inventou as elevatórias no meio das avenidas, embaixo das avenidas, entendeu? Quem conhece aqui Morro de São Paulo, sabe que todo mundo para chegar nas praias de lá é obrigado a passar num bequinho dessa largura.
A elevatória está ali, naquele beco. Ia ser um buraco de 7 metros numa rocha, que estava junto. Por quê? Porque a elevatória tem que ficar no terreno, tem que não sei o quê. Não. Então, quer dizer, são tabus e mais tabus de toda a natureza. E o empresário, ele está afim de bem faturar. Agora, você precisa explicar ele, precisa conversar, precisa mostrar. Mas estou à disposição. Zé, eu tenho duas grandes preocupações. Em abastecimento d'água, o desperdício e a perda, né? A perda que decorrente de uma série de fatores, desde o uso, desde da execução, etc., do cadastro que não tem, e outra, que é o desperdício da população. Então, nesse desperdício da população, então, quando não existe medição, então é uma coisa absurda. Eu, casualmente, há 15 anos atrás, minha neta estava fazendo estágio da Nova Zelândia, aí eu fui lá visitá-la, e na casa da família que ela estava hospedada, vi uma caixinha de descarga. Ainda bem que acabaram com aquele... aquela que é um desperdício muito maior, né? Uma caixinha de descarga com 2 botões, né? Aí eu fui no banheiro, quando voltei, minha filha, que sei é isso? Ela disse, pô, eu sei que não, eu sei que tem. Aí eu peguei, levantei, fui de novo, levantei, por curiosidade. E o que era? Era uma caixa dentro da outra caixa. Quando você vai fazer o número 1, usa pequenininha. Quando vai fazer o número 2, usa tubo grande. Eu achei um negócio, um ovo de Colombo. Vim aqui, quando voltei, vim entusiasmado no CREA, no Clube de Engenharia, tudinho. Mas disseram, não, a Brasilite já vai fazer isso, já está fazendo. E tem realmente algumas caixas. Mas por que não se obriga a fazer toda a caixa, fazer todo o sistema, ter esse tipo de caixa? É uma economia fabulosa. Porque para o número 1 basta 1 litro, sei lá, 2 litros. E a caixa tem talvez 20 litros. Agora, outra coisa, quanto ao esgoto, você falou perfeito, toda essa parte. Agora eu gosto de saber como é que está a parte de destino final. Percentualmente, uma parte bem atendida, uma parte está in natura. Como é que você me responderia isso? Olha, essa questão do destino final, ela não é abrangida no nosso sistema. O nosso sistema é restrito à parte urbana, às redes, tá certo? Agora, por exemplo, eu sei que Brasília é 100% tratada da melhor forma. Inclusive, há uma coisa lá super interessante, que é o fato do lago que estava em processo de eutrofização. Hoje em dia está um lago que até banho você está tomando lá. Ele é utilizado para esporte náutico, o Lago Paranoá, porque tudo lá é tratado. Eu não vou dizer que o sistema de esgoto tem qualquer influência nisso, mas sem dúvida o fato de ter sido possível coletar tudo move, não é, o tratamento. E também, por acaso, o chefão do tratamento lá é o mesmo chefão do sistema condominial, entendeu? Então ele também se deixou contagiar um pouco pelas ideias de simplicidade, de tamanhos menores, de coisas desse tipo. Por quê? Porque a moda aqui é você ter. Recife tinha um plano diretor com 3 estações de tratamento para a região metropolitana do Recife. Aí, resultado, jamais se tinha coragem de fazer qualquer delas. Ou então fazia uma, como fizeram lá em Paulista, e nunca chegou esgoto. Não é? Ou todas elas estão meia ociosas, ou quase ociosas, etc. Então a gente fez um plano, dividimos o Recife em 100 pedaços. E cada pedaço poderia ter um tratamento, não era para ter, mas teria uma elevatória. Isso quebrou o paradigma e, surpreendentemente, vigora há 30 anos. Teria uma elevatória para afastar para o... Para afastar. Agora, se não tivesse para onde botar, tratava momentaneamente. Tá certo? Porque aí vem uma legislação que é outro complicador do tratamento. Você hoje pode fazer como as cidades fazem. Bota esgoto bruto dentro do rio. Aí reclama, faz isso.
mas não acontece nada. Agora, se você resolver tratar, aí você é obrigado a tratar para deixar a água pura, entendeu? Aí não tem dinheiro que chegue. Isso até em área rural estão com essa exigência. Chegam nos edifícios de apartamento. Aqui não tem estação, então pega o pobre dos construtores, obrigam ele a fazer mini estações de tratamento espetaculares dentro do prédio. Aí vai, fiscaliza até o fim. Inaugurou o prédio, inaugurou. Vai embora, nunca mais volta. Aquela estação vai virar uma caixa de passagem, vai ser ligada à galeria, vai poluir o canal, da maneira que está aí. Tá certo? Outro exemplo muito bom a gente tem aqui em Pernambuco, é em Itacaimbó. Tem um canal lá que era a parte podre da cidade. Era um horror. Hoje em dia esse canal está absolutamente limpo, entendeu? Como não chove, então nem água tem. Ele está limpo, dá para jogar barra lá dentro, entendeu? É por aí que se mede a eficiência do tratamento. Por quê? Porque tem 100% de atendidos, né? Agora, a situação de tratamento, ela é sempre a última que vem, tá certo? Primeiro, e é verdade, primeiro você afasta o esgoto da casa do cidadão, depois você. Entre o povo e o manancial, é o povo. Entre a instituição e o povo, falta entre a instituição e a natureza, né? E hoje a gente vê uma série de países considerados de ponta, não vou falar, todo mundo sabe quais são os países mais importantes, mas tem 2 países únicos no mundo nesse momento que colocaram na Constituição os direitos da natureza, o Equador e a Bolívia. Há uma coisa interessante, não, mas tem 2 inscritos ali. Eu quando me começo a falar, eu me empolgo aí. Eu vou terminar isso aqui fazendo um desafio, no mínimo uma academia. Ele não me botou aqui, né? Vamos ver se ele aguenta repuxo. Professor, boa noite. Mas não sou professor, nunca Não é fui. professor, desculpe, seu Zé de Mello. Eu moro em Itamaracá e vou falar uma realidade que eu vivo lá, né? Eu tenho uma pousada, nós temos uma população flutuante que excede em 300%, 400% a população local, que somos 25 mil habitantes. A demanda é muito grande. E se for pelo PNUD, cada ser humano tem direito a 110 litros de água por dia, não é verdade? Isso é uma ideia, Outros né? têm 10, Rio de Janeiro tem tem 5. 220. Nós aqui temos esse limite. É um limite só para raciocinar. A demanda é muito grande e a oferta é muito pequena. Então, é uma constatação de tudo que você falou aí, né? A população usa muito água, tem um desperdício enorme. A própria Compesa, que já se reuniu conosco, lá na associação, a Micro, ela disse que a perda é de 60%. Qual é a empresa privada que consegue sobreviver com uma perda de 60%? Nenhuma. Nenhuma. Então, um dos problemas principais que a própria empresa às vezes atua como kamikaze, né? Não pode atuar como kamikaze para falar com o governador, falar com a autoridade que vai decidir, é dizer, olha, o problema é sobre nós mesmos. Venda a nós, torne uma empresa privada, em vez de ser uma empresa pública, porque ela vai sobreviver, vai procurar os meios para encontrar. Lá em Itamaracá, por exemplo, não existe relógios, contadores, hidrômetros, para toda a população. Não existe. A grande maioria de casas são veranistas, que às vezes a boia quebra e a água fica meses. Quando estoura um cano mestre, não é de um dia, porque não existe
um serviço de atendimento imediato para consertar. A perda vai constante. Então, 60% eles dizem, 30% é dos... Isso o engenheiro da Compesa falando, né? 30% são dos usuários e 30% é nosso. Quer dizer, vamos deixar as coisas como estão, todo mundo caladinho. Eu queria saber como é que ele mede isso, primeira coisa. Ele diz que a perda é essa, 60%. Não é nem medido isso. Então a dificuldade é muito grande. A gente tem muito poço, tratamento de água. Quer dizer, a própria Compesa, se ela fizesse mais relógios, uma fábrica de relógios, eu não sei como seria feito isso, ela teria pelo menos recursos a mais para poder cobrar. Piscinas, o pessoal usa piscina daquelas de plástico ou qualquer outra e joga milhares e milhares de água fora, porque está suja, não tem um tratamento da água, não sabe tratar a água, porque também é 10 mil litros que se paga por mês, gasta 100 mil, mas só paga 10. Então é uma coisa que é incompreensível isso, né? Tem um frio. É só uma constatação, viu, professor? Desculpe, senhor José de Mello. Obrigado. Zé Carlos, mais uma vez, eu queria agradecer por ter participado na época que você foi secretário. Né? Eu não fui secretário, fui vice-prefeito, rapaz. Ah, vice. E fizemos, eu era engenheiro na época, e executamos com alguns colegas, e fizemos Jardim São Paulo, Macaxeira aqui, Curado, enfim, o sistema funciona maravilhosamente. Eu não entendo, o governo de Jarbas, os 4 anos foi todo na área de saneamento, fazendo esgoto condominial. No outro governo só fazia praça. Eu não entendo. Aí você diz, a culpa não são dos gestores? São. Me desculpe, Zé Carlos, só eu sei um pouquinho com você. Diz que o problema é do técnico, que não cutuca lá. Rapaz, vamos fazer. Rapaz, eu participei, eu tive o prazer de ver que funciona e muito bem. É um sistema simples. Você tinha dito que esse caninho de 100 milímetros, ele abastece 400 famílias. Você tinha dito 180. Menos. Mas funcionou. E já de São Paulo tinha casa com piscina, com tudo, e a gente passando com a tubulação. E fazíamos por trás. E o problema é justamente, participei de várias reuniões à noite, né, e comunicando como seria o sistema. O problema é que todo mundo não ia. Então esse é o grande problema. Aí o que é que acontecia? Entupia a rede. O vizinho entupia, pronto. Aí essa é a danação. E a Ilube fazia manutenção depois, limpando. Aqui no Recife consta como tese de mestrado da Universidade Federal que tem cerca de 300 pequenos sistemas ditos condominiais em favelas que foram desmontados. Por quê? Porque bota para operar, Natanael sabe disso, né? Bota para operar e não opera. Então, a rede entope. Quando a rede entope, o problema, quando é o ramal que entope, a população ainda pode dar um jeito, porque é uma coisa pequena, dá para ela se safar. Mas quando é a rede, é como se fosse uma artéria. Aí não dá. Aí a água começa a voltar, tá certo? Aí a população desmancha, vai desmanchando. A população não gosta. Não. A instituição brasileira tem horror a 2 coisas. Operar qualquer coisa, adora construir. Operar e pobre. Detesta um pobre. Entendeu? Essa é a triste realidade. Ô, Zé Carlos, eu só queria agradecer por ter participado e conhecido o seu projeto maravilhoso. No Rio de Janeiro, eu participei de uma reunião com a diretoria da SEDAI, onde um técnico, um gerente, sei lá, levantou e disse: olha, eu tenho uma maneira mais simples de resolver o problema de favela. É com gasolina e fósforo. Eu tenho um caso muito interessante, José. Eu tenho um caso muito interessante. 650. Eu tenho um caso muito interessante. Há 5 anos atrás, me ofereceram um terreno lá em Setúbal. Eu vou fazer um prédiozinho, incorporar um prédiozinho. Aí eu sei que fui ver, não passava esgoto na rua, etc. Aí não me animei. Meu corretor, não, vai passar. Eu conheço o diretor da Compesa, que ele disse que vai botar. Realmente, 2 meses, botaram a rede lá. Eu me animei, comprei o terreno, fiz os projetos, tudinho. Certo que
ia passar, a rede colocada, não liga nada, coisa nenhuma. Tá a rede lá até hoje. Aí eu fui na Compesa, a Compesa disse, não, rapaz, não é daqui não, é parceria público-privada. Esse esgoto eu vou mandar, o cara foi até muito decente, me entendeu muito bem, que eu fui recomendado pela Compesa. Eu não sei se esse esgoto vai para o cabo, onde vai ter uma estação simples de tratamento, ou se vai para Cabanga. Mas se vier para Cabanga, vai ter que duplicar a Cabanga. Então, o negócio, no mínimo, para 5 anos. Eu sei que está essa rede lá no bairro todinho, com maravilha. O cara fazer a rede, é a coisa mais... Para ganhar dinheiro, não tem coisa melhor. Fazer a rede superficial, tudo tranquilo. Fez a rede, tá lá. Zé Carlos, uma dúvida. A questão de geração de energia com o próprio esgoto. Será que isso é interessante aqui no estado da gente? Será que é possível alguma vez? O quê? A geração de energia através do esgoto. Eu não tenho nenhuma experiência nisso. Eu tenho alguma experiência no Rio Grande do Norte, onde todos os sistemas que a gente fazia no interior do estado, já corria o boato, todo mundo já sabia. O camarada dono do terreno, ele se oferecia para doar o terreno para botar uma lagoa de tratamento, desde que o efluente ficasse com ele. Para quê? Para ele plantar capim e palma. A palma irrigada com efluente de esgoto, ela fica gorda, não é aquela palma seca não, ela fica uma bochecha enorme, entendeu? Pois bem, esse tipo de irrigação que atendia maravilhosamente bem, hoje em dia é proibido. É totalmente proibido, porque o esgoto não está tratado no nível de poder irrigar a palma, tá certo? Nessa mesma época, houve um congresso em Camboriú, nós apresentamos vários trabalhos, foi praticamente o lançamento do sistema condominial, ainda na década de 80. Então, um dos trabalhos mostrava o seguinte, que qualquer cidade produz esgoto necessário a irrigar o esgoto que comesse. Entendeu? Claro que isso é uma simples analogia, mas a quantidade é tal que permitiria alimentar a cidade com a plantação de esgoto, de feijão. Entendeu? E esse negócio, esse material, em vez de estar sendo utilizado para uma coisa útil, está sendo transformado literalmente em doença. Em chikungunya, tá certo? É isso aí. Aí por conta da lei, que é tremendamente estreita, né? Diga, doutor. Eu tive a sorte e a oportunidade de trabalhar com o Zé Carlos, ele secretário de Saneamento, Obras e Meio Ambiente, e eu presidente da Compesa no segundo governo de Arraes. E queria rapidamente dizer 3 coisas aqui. A primeira, a situação caótica de esgoto na cidade do Recife. Quem for ao arquivo público e pesquisar o Diário de Pernambuco em meados de 1987, vai ver uma fotografia de Zé Carlos e minha dentro da de uma tubulação de esgoto na chegada da estação de tratamento do Cabanga. Ou seja, naquela época não chegava uma gota de esgoto para ser tratada. Tudo era canal e rio. Primeira constatação. A segunda, questão de perda. Recebemos aqui uma comitiva, aqui na Compesa, uma comitiva de Itapissuma, capitaneada pelo prefeito Ives Ribeiro. Muito boa essa. Né? E querendo que se fizesse mais um poço, mais água. E então fomos lá, Zé Carlos e eu, e celebramos um contrato com ele debaixo de uma mangueira. Um pacto debaixo de uma mangueira. Né? Vamos intervir violentamente dentro do sistema. Recuperar a bomba do poço e tirar todos os vazamentos que tem no sistema. Para isso, contratamos um equipamento. Compramos 2 bicicletas, capacitamos uns 4 ou 5
moradores de Itapissuma, que chegava nas casas e sabia, Dona Maria, seu José, seu Manuel, não sei o que e tal, e deixamos com ele uma sacola de cola, sola, conexão, né, e reparo de torneira. Uns 2 ou 3 meses depois, Dr. Arraes foi lá inaugurar a água na última quadra de Itapissuma, que ainda não tinha água. Itapissuma ficou naquela ocasião 100% abastecido, sem uma gota a mais de água retirada no sistema, só eliminando perda. Tá certo? E a terceira foi uma provocação que ele disse que eu fui o responsável por distribuir a água e fazer rodízio. Realmente, a gente decidiu isso. Talvez tenha sido até um entendimento errado de uns 2 ou 3 pigarros do Dr. Arraes deu na ocasião. Tirar a água de Boa Viagem e botar na periferia. Né? E fomos explicar isso. E a explicação era a seguinte: vocês conhecem algum manancial que abastece o Recife aqui pelas Graças, Rosarinho, Casa Forte, Boa Viagem? Não, né? Então a água para chegar aqui, no bairro dos ricos, passa pela periferia dos pobres. Então não deixar a água na periferia é uma opção política discriminatória como aquela que ele falou ali. Né? Se divide o serviço público em 3 categorias. Tudo para quem tem dinheiro, mais ou menos para quem é remediado e nada para os pobres. Né? E a distribuição teve essa base, essa origem. Foi fácil? Não, a gente levou um bocado de pedrada, né? Olha, eu tenho em casa 1 metro de recorte de jornal, colecionado. Minha mulher diz que eu sou masoquista porque faz quase 40 anos isso. Tá certo? Mais ou menos naquela proporção, Zé Carlos. 70% a 75% é cacete. E 20% a 25% é elogio. Mas fizemos. E você já botou isso em livro, né? Diga-se de passagem, né? Já que estamos falando de história, e às vezes aí Arraes, uma vez eu cheguei para despachar, a Veja estava aberta na frente dele, e tinha lá, governador distribui a água em Pernambuco. Aí, o senhor já viu isso? Claro que eu já tinha visto. Não, o que é? Aí, negócio disso, essa redistribuição. Eu digo, o senhor não quer mais não? Chegou a acabar agora mesmo. Ah! Aí ficava. É assim, quer dizer. Agora, na Assembleia, por exemplo, teve um fato marcante com o Gustavo Krause. Quando acabou a nossa falação, a explicação toda, ele levantou-se e disse, olha, vocês sabem que eu sou contra esse governo, que eu sou oposição, que eu sou isso, sou aquilo. Agora eu gostaria de pedir aos meus colegas de bancada que apoiassem o secretário, porque eu acabei de ser secretário na área dele, não consegui fazer isso, porque a Compesa disse que não era possível. E foi assim ou não foi? E eu gostaria de pedir o apoio, porque isso é um trabalho muito sério. Isso assim, 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 assim. E só teve um deputado que remungou 2 anos. Não vou dizer não. Podemos terminar? Nós queremos agradecer a presença de vocês, a paciência de vocês e queremos deixar uma proposta. É que o CREA só cumprirá a sua tarefa se gerar oportunidades para nós trocarmos ideias sobre assuntos pertinentes à engenharia. Nós, para a semana, deveremos aprovar na segunda-feira, numa reunião plenária da academia, a redação final de uma proposta que nasceu de uma discussão aqui, quando o secretário Roberto Guzmão veio com sua equipe e falou sobre os problemas das pontes do Recife. Nós estamos levando uma proposta para o prefeito para que ele possa incluir no orçamento anual de cada gestão, pelo menos submeter à aprovação da Câmara Municipal, e isso passar a vigorar no município do Recife, o orçamento para recuperar pelo menos 2 pontes. A situação das pontes é muito séria e só pode tomar iniciativa quem é do ramo, e nós engenheiros somos as pessoas do ramo
que podemos denunciar problemas muito graves para a sociedade. Vocês têm testemunhado que começam a cair viadutos e obras muito importantes no Brasil todo, porque o concreto armado não tem uma duração ilimitada. Qualquer estrutura tem que ter manutenção, tem que ter cuidados. E se os mais velhos que querem ser mantidos ainda vivos não cuidarem da manutenção dos prédios, os prédios são coisas vivas. É um engano muito grande e uma certa ignorância dizer assim, o prédio é uma coisa inerte, o prédio é absolutamente, o prédio é uma construção viva e a gente tem que zelar por ela. Então, nós queremos sugerir aquilo que é um problema mundial muito grave. A fortuna que os governos tiverem de ter na mão para recuperar os prédios públicos, isso jamais será feito sem um planejamento muito sério e se começar de imediato. Então, a gente quer chamar a atenção de que essa é uma tarefa de todos nós, apoiados pela sociedade e apoiados por aqueles que estão no governo. O que eu quero dizer para terminar é que nós somos um grupo de pessoas comprometidos com um grande espírito de responsabilidade e prazer de sermos engenheiros. Aqui não tem nenhum engenheiro que amaldiçoe o tempo que estudou na escola para ser engenheiro. Todos nós somos cultores de um tipo de comportamento em que está no nosso sangue o orgulho de sermos engenheiros e a gente quer zelar por esse nome. Vocês que são integrantes de gerações mais novas ou que são também experientes, estão tendo a oportunidade de que quer através do CREA, quer através da engenharia, dos seus colegas de escola de engenharia, a gente tomar medidas em coisas que não podem ser comercializadas da forma que são. Os cursos de engenharia, muitos cursos de engenharia de Pernambuco não estão formando engenheiros com a qualidade que eles deviam ter. São verdadeiros empreendimentos comerciais em que se quer aprovar o aluno. O último governo tomaram iniciativa da melhor intenção, mas de forma muito equivocada. Por exemplo, programa de financiamento como o FIES. Mas o FIES cobra desempenho. Então você não pode querer falsear uma coisa que não existe. Olha, os alunos que fazem prova no FIES têm que ter nota a partir de um determinado valor. Como eles não têm, se o professor bota nota baixa, quem é demitido é o professor, não é o aluno que sai da escola. A escola quer manter, eu não tenho nenhuma preocupação de dizer o nome, porque o colega é um colega muito decente e eu prezo muito. Ele, inclusive, é compadre de um colega de turma do meu segundo filho, também engenheiro. Cláudio Mota me procurou, eu fui professor de Cláudio Mota foi meu assistente na Universidade Católica, e Cláudio Mota me procurou, disse, professor, eu fui demitido no mês passado de tal faculdade. Eu substituí, Cláudio Mota não, Sérgio Priori. Sérgio Priori foi substituir Cláudio Mota. Foi demitido porque botou nota baixa em todo mundo. Ele disse, professor, as provas dos meninos, você tinha dúvida se era prova de secundarista ou de estudante de engenharia. Um nível horrível. Mas, em lugar dele ser valorizado porque deu nota baixa e justa, ele foi dispensado, porque não servia para a faculdade, para o esquema da faculdade, que era manter os meninos aprovados. Então, nós estamos nesse sistema educacional. Muita gente vai fazer o curso para ter o diploma, mas ele não tem o desejo de ser um engenheiro realmente capaz para cumprir as obrigações como uma pessoa capaz de projetar um edifício, de garantir a estabilidade daquele edifício, daquela obra. Então, é preciso que a gente converse mais, que a gente se reúne mais. Os textos no CREA estão sempre à disposição para discussão de temas e vocês poderão trazer para o debate não somente um público assim, metade gente mais experiente, metade gente mais nova. O que a gente quer é discutir com vocês para passar para a geração mais nova esse espírito de comprometimento com a engenharia. Vejam que aqui no CREA não se fez mais discussão de cunho político partidário. A gente quer discutir engenharia. A gente quer discutir engenharia. E discutindo engenharia, a gente quer colaborar para que aqueles engenheiros se tornem
cada vez mais orgulhosos em ser engenheiros. A gente tem responsabilidade para com o nosso país em sermos engenheiros. E tanto podem contribuir para uma boa engenharia os velhos como os mais jovens engenheiros. Quanto estudante brilhante não traz coisa formidável para os mais velhos. Então, fica um agradecimento nosso, a vinda de vocês, a atenção de vocês, e tanto o CREA como a academia estão absolutamente a dispor, porque se Zé Carlos falou, eu poderia dizer a você, aqui está Antônio Carlos Maranhão de Aguiar, cujos comentários são dispensáveis pela história de vida e pelo seu comportamento ético e competente. Feijó foi 10 anos chefe do gabinete do presidente André Falcão, que foi uma referência na engenharia elétrica de Pernambuco. Carlos Mariz é uma referência em energia nuclear para o Brasil ou fora do Brasil. Um ex-vice-presidente já estava lhe rebaixando, viu? Você é o primeiro vice-presidente da academia, já estava lhe rebaixando, um ex-presidente da Chess. Então são pessoas. Padilha está aqui, não sei para onde Padilha foi, está ali, estudando ali com as folhas do Base Zero. Aqui já saíram o Zé Orlando, já saíram alguns colegas, mas nós estamos aqui para poder aprender com o Zé Carlos Melo e dizer aos colegas e a vocês que nós sempre teremos que buscar energia, comprometimento e muita alegria para estarmos com vocês. Essa casa tem que ser explorada exatamente nessa linha. A gente tentar dar uma contribuição a se praticar uma engenharia melhor com a participação dos engenheiros. Aqui não é só funcionário público, aqui não é só professor, aqui é aqueles que têm construído a alegria de suas vidas como engenheiro. E é de responsabilidade nossa deixar isso para as gerações mais novas, né? Zé Carlos, se tem o que terminar, fale, senão está terminada a reunião. Obrigado a vocês.